Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de história e hoje, vamos falar sobre um assunto bem delicado na história do nosso país, que foi um momento em que as pessoas não tinham mais liberdade de expressão. Nós estamos falando sobre esse assunto porque nas aulas passadas nós já descobrimos a importância das manifestações públicas para as mudanças que ocorreram no nosso país. Então a gente viu as manifestações dos trabalhadores, como elas foram importantes para mudar a realidade dessas pessoas. Vimos também sobre o trabalho infantil, que era um trabalho muito difícil naquela época. As crianças sofriam muito, elas executavam trabalhos de risco, os quais elas perdiam membros, ficavam doentes por alguma coisa tóxica, na fábrica em que elas trabalhavam. Então, tudo isso foi modificado com o tempo por meio das manifestações, por meio da voz do povo que queria mudança. Porém, teve dois momentos na história do nosso país em que houve a ditadura militar. Foi o momento em que o país passou a ser governado por militares e essas pessoas mudaram totalmente a dinâmica da nossa república, Porque a república, o sentido de uma república é ter democracia. E na ditadura militar, essa democracia foi acabada, destruída, justamente pelo governo, que estava regendo o país naquele momento. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá? Ditadura: um regime político ou uma forma de governo autoritária, em que o governante ou um grupo de governantes exerce o poder sem restrições. Não são admitidas opiniões contrárias. E, para impedir que a população se manifeste contra isso, são utilizadas diversas formas de repressão, inclusive a violência. No Brasil, a ditadura foi instaurada em dois momentos diferentes. No primeiro, teve início em 1937 e durou até 1945. O país foi governado por Getúlio Vargas nesse primeiro momento. Já o segundo período ditatorial iniciou-se em 1964 e teve como primeiro governante o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse governo durou mais de 20 anos e só findou em 1985. Durante esse período, o Brasil foi comandado por diversos presidentes militares. Meus amores, após essa pequena introdução, vamos começar a falar sobre o primeiro período de ditadura no Brasil, que foi o período governado por Getúlio Vargas. Então, como nós já vimos nas aulas passadas, principalmente aquelas lá do Caderno 2, a gente conheceu como que foi a primeira república do Brasil, que ela era geralmente manipulada ali pelos coronéis, Lembra lá do voto de Cabresto? E esses coronéis, eles faziam uma política de café com leite, Que era uma alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Então, essa república do café com leite, ela acabou em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder provisório. E aí, logo em seguida, foi feita uma Assembleia Constituinte que decidiu que Getúlio Vargas ficasse realmente como presidente do Brasil. E por isso, ele não foi eleito por meio do voto do povo. Ele foi eleito por meio de uma Assembleia Constituinte, que vocês já sabem que são algumas pessoas que estão ali para representar o povo. Então, isso aí já é uma primeira ofensa à República, não é? Porque a gente sabe que na República os candidatos são escolhidos por meio do voto do povo. E já Getúlio Vargas não foi escolhido pelo povo. Então, meus amores, após essa introdução que eu dei para vocês sobre esse período de ditadura, eu vou explicar como tudo começou, Então, como eu falei para vocês, o primeiro período
da ditadura foi o período de Getúlio Vargas. Então vamos voltar lá para a Primeira República, na República do Café com Leite, que nós já trabalhamos nas aulas passadas, principalmente no caderno 2, e a gente viu como que funcionava a política naquela época. Os coronéis eram quem manipulavam as eleições, né, por meio do voto de cabresto, e também o poder era assumido alternadamente por alguém de São Paulo, que produzia café, e depois por alguém de Minas Gerais, que produzia leite. Então, por isso, República do Café com Leite. Em 1930, essa república aí, ela findou-se, né? Foi feita uma Assembleia Constituinte e em 1934, o Getúlio Vargas, né? Ele assumiu o poder como presidente. Porém, essa eleição não foi uma eleição direta, foi uma eleição indireta, porque não foi o povo quem o escolheu enquanto presidente, mas sim uma Assembleia Constituinte que, inclusive, fez várias alterações na Constituição. Eu vou colocar aqui na tela para vocês algumas das alterações que aconteceram nesse período. Primeiro, o primeiro presidente da República, após a promulgação, seria escolhido indiretamente. Segundo, o mandato dos presidentes duraria 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, incluindo as mulheres que passaram a ter direitos políticos, iriam às urnas para escolher um novo governante. Portanto, essa Constituição já trazia melhorias com relação ao direito do voto às mulheres, não é? Porque a gente sabe que até 1932 elas não poderiam votar. E aí, a partir dessa Constituição, essa condição das mulheres mudou, porque agora, a partir da Constituição de 1934, elas tinham assegurado na Constituição o direito ao voto. E aí o governo de Getúlio Vargas seguiu-se bem, né, nesses primeiros anos. Porém, quando estava chegando no finalzinho ali do governo, perto das próximas eleições, houve uma mudança. Houve uma mudança por parte de Getúlio Vargas, que queria alterar a Constituição. Entre 1934 a 1937, as pessoas conseguiram viver em um governo democrático normalmente, né? Assim como diz os princípios da República. Porém, como eu falei para vocês, chegando ali perto das eleições, Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e autoritariamente calou muitas pessoas nessa época, que foi o começo de uma nova era, né? Porque as pessoas não tinham mais liberdade de expressão. E aí ele cancelou os partidos políticos, ele cancelou a liberdade da imprensa, dos rádios. Então as pessoas, dos jornais também, né, que era um veículo de comunicação muito difundido naquela época. Então ele cancelou a liberdade de expressão desses meios de comunicação. Portanto, com todas essas censuras, Getúlio Vargas passou a agir como um ditador. Ele era autoridade, né? E esse novo governo, que durou de 1937 até 1945, foi conhecido como Estado Novo. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa nova maneira de governo. No dia do golpe de Estado, em discurso transmitido pelas rádios, Getúlio Vargas informou a população que instituía uma maneira forte de governar, cujo lema seria paz, justiça e trabalho. A partir desse momento, Vargas governou o Brasil de forma autoritária, tendo seus atos sustentados por uma nova Constituição, a de 1937, que lhe dava todos os poderes. Como estratégia para reprimir aqueles que iam contra o seu governo, perseguiu quem se opusesse a ele, chegando a prender vários de seus opositores. Para fazer valer as suas ideias e garantir que ninguém as contestasse, Getúlio Vargas criou, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tem as siglas DIP. Por meio desse órgão, o novo governo passou a controlar os meios de comunicação da época, como os jornais, as revistas e as rádios.
E também as atividades artísticas, como a literatura e o teatro. Os programas de rádio, as peças de teatro e as letras de música que contivesse qualquer tipo de crítica ao governo eram censurados. Os cinemas eram obrigados a passar pequenos filmes antes das sessões, divulgando os aspectos positivos do Brasil. Eram distribuídos livros, revistas e panfletos que buscavam convencer a população de quão justo e bom era o presidente. Os livros escolares também sofreram modificações e passaram a elogiar Getúlio Vargas, além de mostrar uma visão bastante otimista sobre os rumos daquele governo e do país. O Departamento de Imprensa e Propaganda também produzia um programa de rádio chamado Hora do Brasil, no qual eram apresentadas as principais realizações do governo, além dos discursos acalorados do presidente. A partir de 1938, os estabelecimentos públicos foram obrigados, por lei, a ligar o rádio durante a transmissão do programa, para que todos os ouvissem. A Hora do Brasil continuou tendo sua veiculação obrigatória mesmo depois da queda de Vargas, em 1962. O programa passou a se chamar A Voz do Brasil e é transmitido pelas emissoras de rádio até hoje. Grande parte da popularidade de Getúlio Vargas deveu-se a esse departamento de propaganda, que soube aproveitar muito bem a forte perseverança do rádio na vida da população brasileira. Meus amores, então vejam como que a censura agiu nesse momento, né? Então Getúlio Vargas, ele cancelou qualquer tipo de veículo de comunicação de expor algo que fosse contra o governo. Inclusive, isso parece um pouco do que nós vivemos atualmente, né? Até porque existe algo chamado liberdade de expressão e todos devem se expor, todos têm o direito de se expor, de dizer o que pensam. Então essa liberdade deve ser de todos nós, enquanto brasileiros, que estamos vivendo em uma república, não é? Então, esse é um dos direitos que nós temos enquanto cidadãos. Porém, naquela época, as pessoas não poderiam falar nada sobre o governo. Todos deveriam elogiar. Se tivesse alguém que fosse capaz de contestar algo do governo, essa pessoa era punida severamente, sofria até torturas. Então, isso é uma realidade. E além disso, né, a Constituição, que foi tão difícil de dar direito ao povo, ela agora foi anulada, simplesmente anulada. Tanta revolução para que essa Constituição de uma república democrática fosse construída, para que alguém chegasse e simplesmente alterasse toda essa Constituição, passasse a ser um ditador e esperasse que o povo simplesmente aceitasse. Então, como eu falei para vocês, as músicas, as peças teatrais, as rádios, jornais, revistas, tudo passou a ser censurado e tudo era passado por uma espécie de análise para verificar se tinha ali alguma coisa que atacasse o governo, né? Que de alguma maneira falasse mal do governo. Então, foi um momento de repressão realmente. E a gente finaliza esse conteúdo por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre o segundo período ditatorial e ficam algumas atividades para vocês lerem, para vocês refletirem, que estão lá na Agenda Edu, tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui. Vamos ser sempre muito conscientes e muito críticos com o conteúdo que estamos trabalhando, tá bom? Porque isso é história, são fatos. Então, até a próxima aula. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!